Na FIP Feira da Moda você vai encontrar moda para todos os estilos. Mais de 200 lojas em um só lugar. Atacado e varejo. Gastronomia, diversão e muito mais. A melhor vitrine para a sua marca. FIP Feira da Moda em Brusque. Suas melhores histórias estão no Plaza Rivel. Cuidamos de cada detalhe. Sua experiência será singular. Descubra sabores únicos. Um espaço para toda a família. Tradição é aquilo que sempre persiste, mesmo quando novos hábitos surgem. Tradição passa de geração em geração, faz o coração bater mais forte e nos enche de orgulho. A tradição da alegria não pode parar. Venha se divertir na 37ª FENARRECO, a festa mais gostosa do Brasil, de 10 a 20 de outubro no pavilhão da FENARRECO em Brusque. Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast Visão Liberal. Hoje vamos conversar com o deputado federal Gilson Marques, do Novo do Estado de Santa Catarina, uma edição bastante especial do nosso podcast. Peço para você nos acompanhar, fazer a sua inscrição através do @canal Visão Liberal no YouTube e também seguir as nossas redes sociais. Agradecendo também os nossos patrocinadores, a gente vai falar aí sobre o desempenho do Novo nas eleições municipais no Estado de Santa Catarina e também no Brasil, falar sobre o dia a dia do Congresso Nacional e o trabalho realizado também pelo deputado Gilson Marques. Deputado, bem-vindo, obrigado pela sua presença hoje aqui conosco na cidade de Brusque para falar para a nossa região, né, sobre diversos assuntos importantes. Agradecer a sua presença e já passar a primeira pergunta, né, sobre esse trabalho realizado pelo Novo aqui em Santa Catarina e também no Brasil. São números importantes, inclusive, 18 prefeitos, 262 vereadores eleitos nas eleições municipais de 2024. Fala um pouquinho sobre esse trabalho, o porquê desse resultado tão positivo. Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui em Brusque, batendo um papo com vocês. Mas quando você falou que nós iríamos falar de coisas importantes, eu achei que nós íamos falar de criação de riqueza, de empreendedorismo, de comprar por um e vender por dois, pagar DARF, enfrentar, fazer investimento. E a política, na verdade, é um processo obrigatório, onde todos nós, inclusive, para votar é obrigatório, faz parte da vida de todo cidadão. E o Partido Novo é uma das únicas plataformas de que entende isso, de que diz que o empresário é o dínamo da sociedade e que isso é importantíssimo para que nós tenhamos funcionários. E é o emprego que dá direitos ao trabalhador. É porque, goste ou não, é com o dinheiro que é demonizado que ele vai comprar saúde, segurança e educação. E o que o Novo diz? O Novo diz que menos interferência, menos políticos decidindo na vida alheia, menos dependência, apesar de ser difícil, porque as pessoas não gostam de liberdade. Elas gostam que alguém decida por eles, compra por eles, que vai resolver o problema deles. E, magicamente, alguns acham que os políticos é que são capacitados para isso. Então, nessa divulgação de pensamento, nós tivemos um crescimento exponencial. Por quê? Porque nós erramos em 2020. Por exemplo, Santa Catarina lançamos candidatos somente em 6 municípios. Apesar de ter eleito vereadores em todos eles, só 6 em 295. E elegemos o prefeito na maior cidade. Para nossa surpresa, e também através de muito trabalho, em Santa Catarina nós fizemos inúmeros vereadores. Disputamos em 38 municípios. Fizemos 3 prefeitos, e não sei de cor o número de vereadores, mas a gente saltou no Brasil para 252, se eu não me engano, vereadores. E por que
isso é importante? Porque política, eleição, não é nada a mais do que ocupar espaço. E por que ocupar espaço é bom? Porque se não tem alguém lá do Novo que tem o pensamento que eu te expliquei agora há pouco, vai ter um outro no lugar que, ainda que ele for honesto, ele é um interventor. Ele acha que ele pode utilizar o poder para ajudar de forma bondosa os outros. Fazendo o quê? Utilizando o dinheiro alheio. Então você começa a ocupar espaços, tira um espaço de alguém que tem o pensamento que nós não concordamos e divulgamos ainda mais o pensamento para daqui a 2 anos eleger mais pessoas que ocupem novos espaços, e é isso que vai trazendo uma visão de longo prazo de construção do país, em que nós de verdade diminuímos o poder estatal e dos políticos e devolver para os empreendedores e trabalhadores para que eles resolvam os problemas com o dinheiro deles. Essa é a nossa alternativa de sucesso, ao contrário do pensamento natural dos políticos de hoje, quando eles, infelizmente, acham que são a solução do problema. Gilson, qual o diferencial do Novo com relação a outros partidos, inclusive da própria direita? E se esse resultado do Novo também é um reflexo do interesse a cada dia que passa maior da população brasileira na política, acompanhando inclusive os parlamentares, os vereadores, os prefeitos, ou através das redes sociais, ou também presencialmente, né? Parece que essa virada de chave vem acontecendo, é claro, não na velocidade que se deseja, mas parece que o povo brasileiro começa a se interessar um pouco mais pela política. Nós temos vários diferenciais, mas eu diria que o principal deles nem é só uma questão de direita e esquerda. Esses são conceitos que já estão divulgados e popularizados. As pessoas mais ou menos sabem, pelo menos, algumas pautas de direita e esquerda. Mas o ponto é o seguinte: nós temos um degrau a mais da discussão da direita e esquerda, que é o degrau da honestidade, que é o degrau do compromisso moral, da ética. Então, quando você tem um partido que é o Novo, que não existe em todo o seu histórico nenhum único caso isolado de corrupção, de dólar na cueca, de envolvimento de improbidade administrativa, nenhum, você já tem o diferencial, porque eu desconheço qualquer outro partido que tenha esse diferencial. Então, a partir do momento em que você coloca um padrão moral de conduta, depois disso, não que não seja importante, mas depois disso vem o alinhamento. Porque existem parlamentares, existem pessoas que são de direita e são desonestas. Para mim, Gilson Marques, não adianta. Não adianta. Ele perdeu um requisito moral que é essencial e superior ao alinhamento que eu desejo. Existem pessoas de esquerda que são honestas. Existem pessoas que são desonestas. Então, dito isso, primeira coisa, honestidade. Hoje, o Partido Novo é o único que eu conheço que não existe um único exemplo de furar esse padrão. Segundo, que nós somos um partido que não veio de revesgueio de um outro partido ou de um guarda-chuva maior. Os outros partidos, eles são de dissidência de outros. Por exemplo, o PSOL veio do PT e assim por diante. Um terceiro diferencial é que nós temos como eu posso dizer, um padrão de votação, um padrão de cartilha de trabalho. Então, hoje, eu não preciso ter dúvida em determinada pauta o que o outro vai votar, o que o outro vai fazer, porque isso já está na nossa cartilha. A pessoa que não concorda com aquilo, ela não vai estar no Novo, porque está fora daquilo que nós acreditamos. Os outros partidos é meio que atira para tudo quanto é lado. Vai ter parlamentares excelentes e vai ter parlamentares muito ruins. Os dois votando de forma diversa. Nós, eu, Adriano e o Marcel, são os 3 federais de hoje que estamos juntos há 6 anos. Nós, por exemplo, eu e o Marcel divergimos nesses 6 anos em 2 votações. 2.
sendo que por dia a gente deve votar, tem dia que vota 20, 30. Então é irrisório o grau de divergência. Outro diferencial, nós preparamos os candidatos e nós preparamos os eleitos. Então é o único partido que faz um processo seletivo. Ensina as pessoas o que vai fazer, o que não vai fazer. E por que é isso importante? Porque hoje, tanto o candidato como o eleitor acha que o vereador altera o valor da aposentadoria, acha que o vereador ele consegue executar a obra, quando na verdade não é a função do vereador. E esse ensinamento ele é bom. Aí ele foi eleito, começa um outro processo de como se faz o exercício do mandato. É engraçado porque para você ser advogado, para você ser médico, para você ser engenheiro, você precisa estudar 5 anos para cuidar da sua profissão, para talvez ter sucesso na sua vida privada. Mas como é que me explica que alguém que vai cuidar de um orçamento milionário, bilionário dos outros, não precisa de estudo nenhum? Como é que o advogado tem que estudar 5 anos, passar numa prova da ordem para ter o direito de exercer a profissão, se acaso o cliente quiser contratá-lo? Para entender e compreender como são as leis. Agora, para fazer essas leis, não precisa de estudo nenhum. Faz sentido isso? Não faz sentido nenhum. Nós temos Tiririca lá no Congresso Nacional, que se não me engano está no 4º Congresso, que ele teve que fazer um teste para saber se ele sabia ler e escrever. Ele pediu prorrogação do prazo, fez o teste e passou. Parabéns. Esse cara faz as leis. E eu não digo que esse é o pior, não. Porque existem pessoas, como eu te expliquei, que são muito capacitadas, mas são desonestas. E isso que é o perigoso. Porque nós precisamos respeitar leis e regras de pessoas que deveriam estar na cadeia. E isso é muito forte. Muito forte. Vou repetir. Nós precisamos respeitar leis e regras de pessoas que deveriam estar na cadeia. Por quê? Porque eles não passaram pela primeira premissa básica para cuidar dos bens alheios, que é a honestidade. Depois que o cara é honesto, aí nós podemos discutir o alinhamento dele. O pensamento dele é certo, é errado. Eu não concordo. Eu posso debater com ele. Mas eu não quero fazer negócio e compartilhar a mesa com quem é desonesto, ainda que eu concorde com ela porque é de direita. Gilson, ainda falando do Novo, Cidade Brusque, a gente está aqui hoje falando para a nossa região. Primeira eleição que o Novo participa, foi o 3º partido mais votado já nessa primeira eleição para proporcional aqui na cidade de Brusque, elegeu 2 vereadores, né? E todos que participaram desse processo eleitoral foram bem votados, receberam uma votação expressiva. Como você avalia isso para a cidade de Brusque, a importância, né, do Rick Zanata, foi eleito, né, pelo Novo e também pelo Felipe Hort, e também todos que fizeram parte desse trabalho. Agradecendo já ao Gilmar Otto, presidente que está aí, o Molina também fazendo parte do Novo, o pessoal que está acompanhando aqui, o pessoal que faz o dia a dia aqui do Novo na cidade de Brusque. Qual a importância para a cidade de Brusque, essa semente que foi plantada, esse trabalho que começa a ser realizado? Já há um bom tempo, na realidade, começou, mas agora começam os resultados, estão aparecendo, né, com a comunidade dando esse respaldo para o Novo aqui em Brusque. Como eu disse, a primeira coisa que nós temos que comemorar é que, estando 2 do Novo lá, a primeira coisa que nós conseguimos é que não estão outros 2, que poderia eventualmente ser um do PT. Então, olha só que baita vitória. Que baita vitória. Segundo, nós substituímos alguém possivelmente, hipoteticamente ruim e colocamos alguém potencialmente bom. Por que potencialmente? Porque hoje todo o histórico demonstra a aprovação de todos os eleitos do Novo. E o Novo, como eu disse, ele vem com uma posição de... Tanto que em Brusque não apoiou a majoritária nenhum prefeito, ele vem com uma posição de liberdade. Por que uma posição de liberdade? Porque independente do que o prefeito venha a apresentar, ele vai ter a liberdade de dizer não se o projeto for ruim, se a proposta for ruim, porque não participou daquela majoritária. Ele não tem um compromisso, aliás, não tem cargo, não tem nada. E da mesma forma, se ele tivesse apoiado outro. Então hoje o Partido Novo,
por vários motivos, ele consegue estar alheio a qualquer tipo de resposta no sentido de ser situação ou oposição. O que ele vai poder trabalhar é trabalhar para as ideias que nós defendemos. Desburocratização, redução tributária, trazer investimento para a cidade, facilitar a mobilidade urbana e focar naquilo que precisa: saúde, segurança e educação. Sendo que, se você vê todas as atividades do parlamento, e aqui tanto faz, é municipal, estadual e federal, ele deixa isso sempre para segundo plano. Em primeiro plano estão muitas outras coisas: aumento de orçamento, arrecadação, regular a vida alheia, exatamente o contrário daquilo que a gente pensa. E Brusque conseguiu eleger 2. Então, essa pessoa não vai estar sozinha. Não vai estar sozinha. Ela vai ter, no mínimo, uma pessoa que provavelmente vai concordar ela com pautas que nós acreditamos que vai desenvolver a cidade, independente se o prefeito é a favor ou contra. Então, é fantástico que isso tenha acontecido em Brusque. A gente espera contaminar positivamente todas as cidades vizinhas do estado e o Brasil. Gilson, você é uma referência hoje na política nacional aqui em Santa Catarina. Para as pessoas que estão nos acompanhando agora nesse momento, você acabou de dizer que a política, esse primeiro momento é ocupar o espaço e por pessoas preparadas que possam fazer a diferença, né? E o Novo, segundo você, e o que a gente está enxergando aí nesse cenário estadual e também nacional, vem fazendo isso, transformando através da política. Qual o conselho que você daria para quem quer ingressar, tem interesse e tem você como referência na política brasileira? Hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas, né, acompanham mais através das redes sociais os seus políticos, as pessoas que fazem o dia a dia do país. Qual o conselho que você daria, né, para a pessoa, para o jovem, pelo menos, que quer ingressar na vida pública? O conselho que eu vou dar, ele não é florido, não, e não é só para a vida pública. Eu tenho uma preocupação muito de geracional, de educação. O conselho que eu daria, sinceramente, é não ser bunda mole. Hoje nós temos uma turma que quer facilidade, que quer o ar-condicionado no shopping, que quer olhar uma vitrine bonita, que quer sentar na televisão e quer um emprego com um salário. Mas o que a pessoa fez para merecer isso? Então, vale para o setor público, vale para o setor privado, vale para a família. Tudo que você quer que dê certo demanda esforço, força de vontade, desejo, colocar alma, uma ambição positiva. Porque eu quero ser prefeito, porque eu quero ser vereador. O que você fez para merecer isso? Quantos livros você leu para que você tenha condição de fazer isso? Qual tempo você se dedicou para isso? O que você vai... As pessoas não fazem isso. Geralmente fazem o contrário, têm inveja de alguém que tem sucesso ao invés de admirar, e não conhece o histórico, e não conhece o caminho que ela percorreu, o sofrimento, as noites, o estudo, o estresse, que aquela pessoa que ao invés de admirar, ela tem inveja. Então, o conselho que eu diria é: o que você está fazendo para ter um mundo melhor? Qual é o legado que você vai deixar quando sair desse mundo para as próximas gerações? Ficou melhor ou pior com a sua presença? Esse pensamento, ele é de verdade o melhor possível para, tanto no setor público como no setor privado, trazer sucesso para toda a sociedade. Alguém, quando fala isso, eu falo isso, às vezes as pessoas falam: tá, Gilson, mas isso então é uma questão muito egoísta. Você está falando ter esforço, em fazer, em lucrar. É isso mesmo. Só que é um egoísmo positivo. Qual é o problema de alguém ter sucesso e ter lucro, sendo que esse sucesso e o lucro, ele acaba auxiliando todas as pessoas ao seu redor? Mises tem um livro onde ele explica no primeiro capítulo que não é pelo amor do padeiro que ele faz um bom pãozinho. Não é pelo amor ao cabelo que o cabeleireiro faz um bom corte de cabelo seu. É pelo desejo do lucro. Porque ele precisa entregar o melhor trabalho possível. Ele precisa desenvolver
a melhor obra possível para conquistar mais clientes, porque isso vai dar lucro para ele. E isso beneficia a todos. Veja bem, se esse pensamento fosse para o setor público, que maravilhoso seria. Sendo que, na verdade, o incentivo do setor público é exatamente o contrário. Quanto maior o lucro, pior para o político. Porque, na cabeça dele, menos as pessoas vão demandar de soluções políticas. Menos vai demandar de recursos políticos. Essa semana eu vi uma manifestação de alguém do governo que eles querem acabar com as escolas civis militares. E, coincidentemente, essas escolas civis militares, elas são as que têm melhor performance em todos os estudos e testes de resultado. Os melhores em interpretação de texto, as melhores soluções matemáticas, independente se é cívico ou militar ou não. Por que você tem o desejo de encerrar escolas que têm melhor performance? Deveria ser ao contrário. Gilson, ainda dentro dessa situação que você falou há pouco sobre meritocracia, gerar riqueza, vamos lá então. O que você diz dessa declaração então do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem que tirar de alguém com relação à taxação a quem emprega no Brasil, ao grande empresário, as pessoas que geram riqueza aqui no país? Ele, para certamente tentar cumprir uma promessa de campanha, que é isentar, né, o IR a pessoas que ganham até 5 mil, deu essa declaração que teria que tirar de algum lugar. Como você enxerga essa situação? Bom, tem várias respostas aqui. Primeiro, que isso é imoral. Por que é imoral? Se ele não fosse um hipócrita imoral, ele teria coragem, será, de pegar uma arma de fogo, uma espada ou qualquer coisa e ir na casa de alguém de sucesso que tem 3 carros e 3 casas e capturar um carro e uma casa para entregar para alguém que não tem? Será que ele teria essa coragem? Será que ele teria culhão de fazer isso? Será que isso é moralmente aceitável? Será que isso é eticamente viável? Eu acho que não. Independente o que a pessoa tem pelo esforço próprio, eu não posso tirar o que ela tem. Isso é imoral. É imoral. Segundo ponto, não dá certo. As pessoas ricas são as pessoas que têm o maior staff contábil de advogados. Agora imagina, o Congresso ele é lento. Essa é a nossa sorte. Então, digamos que vai ser aprovada uma tributação de grandes fortunas daqui a 6 meses de 30%. Eu fico imaginando um bilionário. Ele tem aquele dinheiro na poupança. Ele deve ficar esperando, né? Eu vou esperar aqui. Vou ser tributado em 30%, eu vou deixar o dinheiro na conta. Mas como que alguém acha que um bilionário, que geralmente é uma pessoa inteligente, vai ficar assim passivo? O que o cara vai fazer isso? O que o cara vai fazer? Ele vai pegar a fortuna dele e vai mandar para um país onde tem políticos mais inteligentes e, esperando países com políticos idiotas, espantar os recursos próprios. E eles estão esperando como? Com recursos, com tributação mais baixa. Em todos os países que tiveram uma experiência de tributar mais pessoas que têm mais, teve fuga de capital. Porque é óbvio que isso vai acontecer. E a fuga de capital, ela não prejudica só o empreendedor. Aliás, pouco prejudica o empreendedor. Prejudica todo mundo. Por quê? Porque aquele recurso que ele tem, geralmente ele tem por quê? Porque ele resolveu o problema para os outros. Por que o dono ou os sócios da Apple são multibilionários? Sabe por quê? Porque todas as pessoas que compraram os produtos deles consideraram os produtos mais valiosos do que o dinheiro que entregaram. Entendeu? A partir do momento que eles tiram os recursos do país, não empreendem e não produzem mais esses produtos, as pessoas não vão comprar. Se as pessoas não vão comprar, toda a operação e o ciclo econômico ele travou por interferência de um político. E aí a gente perdeu os empregados, perdeu a arrecadação para quem gosta.
e perdeu a solução e a evolutiva de que aquelas pessoas fantásticas fizeram no mundo deles. Agora multiplica isso num país inteiro, com pequenos empreendedores. O Brasil já é campeão disso. Campeão de espantar e desmotivar pessoas. Se você pega a eleição de 22 para hoje, a cada 10 empreendedores que eu falo, 5 estão se desmotivando e 4 já estão desmotivados. Disso, o caminho não seria um governo um pouco mais enxuto, deixar de gastar viajando pelo mundo inteiro? Não seria um caminho mais fácil aí para de certa forma, ser um pouco mais justo com o que acontece no Brasil hoje em dia? Veja bem, um governo enxuto, ele continua ruim. Isso aqui nem um câncer, né? Então, um câncer pequeno, ele é melhor do que um câncer grande. Ok? Mas o que acontece? A tendência do governo, assim como o câncer, ele é crescer. Não existe histórico no Brasil de redução perene da máquina pública. Não existe. Então a tendência é só aumentar. E às vezes até é inviável reduzir. Veja bem, foi aprovado de 2022 para 2023 um aumento do orçamento de possibilidade de gasto do governo em 170 bilhões de reais. Então, quando você permite o governo gastar 170, isso é só um exemplo, 170 bi a mais, o governo faz isso por quê? Porque ele quer gastar esse valor a mais. A partir do momento que ele quer gastar mais e foi aprovado esse valor a mais, ele vai gastar a mais. Como que tu vai dizer no ano seguinte e dizer, não, você precisa gastar menos? Não, mas eu já empenhei, eu já estou contando com isso. Mesmo que tenha um governo posterior que concorde com a redução do Estado, ele já está com a dívida, com o passivo do governo anterior. E esse é um dos grandes problemas da democracia. Por quê? Porque não tem visão de longo prazo. Por isso que o executivo ele não paga dívidas passadas e faz dívida para o futuro. O que não acontece, por exemplo, nas monarquias, porque ele tem uma visão de longo prazo, ele quer investir, fazer poupança, e deixar aquilo para ele mesmo, porque ele considera aquilo propriedade, inclusive para os seus filhos. Quando o dinheiro é de todo mundo e não é de ninguém, ele tem uma coisa que se chama economia de alta preferência temporal. Ele vai utilizar daquele curto espaço de tempo, de todos os recursos, para fazer tudo o que ele imagina que é melhor para ele ou o que ele acha que é melhor para a população, usando tanto recurso que ele precisar para isso. E é engraçado porque você vai aqui no teu podcast e se tiver algum problema, eu vou te dizer, ó, tem um problema assim, assim, assim. Você vai mensurar custo para resolver aquele problema. Você vai mensurar quanto que você vai gostar, com qual o benefício. No setor público não se pergunta preço. As pessoas que pagam a conta, elas não perguntam para o político, tá, mas quanto vai custar? Ninguém pergunta quanto vai custar. Como ninguém pergunta quanto vai custar, o que o governo faz? Ele gasta tudo. E sempre quando tem um novo problema, qual é a solução que o político diz? 2. Primeiro, falta dinheiro. E segundo, falta gente. E essas duas soluções que o político dá, falta dinheiro e falta gente, prejudica a população. Porque mais dinheiro só vem da população através de impostos, ou mais dívida, ou impressão de moeda. E contratação de gente, quem paga o funcionalismo público, quem paga comissionado, é a população. Essas duas soluções que os políticos dão, na verdade, acarreta mais problemas e não mais solução. E como acarreta mais problemas, a população fica descontente, de novo reclama de que as coisas não estão sendo resolvidas, volta para os políticos e diz, não estou tendo isso, não tenho infraestrutura, não tenho saúde. O que o político diz? É verdade. Mas para eu resolver isso, falta o quê?
mais dinheiro e mais gente. E assim está pronto o ciclo vicioso, onde praticamente metade do que a gente produz, o que você produz, o que você está me ouvindo, vai para os políticos resolver o problema que, na verdade, jamais é a solução. Só cria mais problema. Estamos conversando com o deputado federal pelo estado de Santa Catarina, do Novo, conosco hoje aqui o Gilson Marques, falando sobre assuntos bastante importantes, falando sobre as eleições municipais, sobre o Parlamento Nacional, e essa vai ser a minha próxima pergunta. O Marcel Van Hart, seu companheiro de parlamento, né, seu companheiro na Câmara dos Deputados, ele sofre um processo, está sendo investigado, né, em decorrência do que ele falou na tribuna da casa. Esse ataque ao deputado Marcel é um ataque a todo o parlamento e como você também assiste a inércia, inclusive, do presidente da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal com relação a essa situação que acontece nesse momento e se você teme que você possa ser o próximo. Primeiro eu queria que as pessoas entendessem como é a escalada da perda de liberdade. Hoje, nós não vivemos num país livre. E como isso escalou no decorrer do tempo? No início, um órgão jornalístico, que foi a Cruzoé em 2019, foi censurada por conta de uma capa, onde dizia o amigo do meu pai. Esse foi o primeiro episódio que gerou um inquérito, em 2019, de censura. De lá para cá, houve vários episódios escalando a censura. O que hoje nós temos, sequer na ditadura militar nós tivemos. Porque você censura o futuro. A pessoa que tem a rede social cancelada, você censurou o futuro. Porque eu não sei o que a pessoa vai falar no futuro. Hoje no Brasil, chegou-se ao absurdo de censurar ou cancelar ou interromper a rede social inteira. A rede social inteira. Tipo, deu problema, deu dor de cabeça, corta a cabeça. Aí, depois da revista, foi uma pessoa, foi outra pessoa, foi a rede social inteira. Depois foi um parlamentar de rede social. E agora, pela primeira vez, um parlamentar falando da tribuna. Então, nós avançamos o escudo da imunidade do parlamento, onde tanto faz se é o Marcel, se é alguém de esquerda, que fale o que for, ele está protegido pela imunidade parlamentar. Ah, mas eu não concordo com a imunidade parlamentar. E não só na tribuna, né? Em qualquer lugar. Não, em qualquer lugar. Mas a tribuna nunca tinha sido alcançado. É o primeiro episódio onde um parlamentar responde inquérito, ele está sendo acusado de crime, ou seja, no fio da navalha, ele pode ser preso por causa disso, por falas na tribuna da Câmara, desenvolvendo a sua atividade parlamentar. Ok? Aí a segunda pergunta que você fez, se isso de alguma maneira me atingiu ou me atinge, é óbvio que sim. Só que ela me atinge menos do que você e todo mundo que está me escutando. Por quê? Porque todo mundo que está me escutando está escutando com filtro. Por que está escutando com filtro? Porque liberdade de expressão, ela significa e se identifica quando eu não posso falar. O que eu não estou falando que eu poderia falar se acaso eu não pudesse ser censurado? Essa que é a pergunta. A censura, ela tem justamente a vontade, ela tem a vontade subliminar ou escondida de calar todos para o futuro. E isso ela consegue fazer. Então, é muito difícil de identificar a liberdade de expressão, porque não se sabe o que as pessoas falariam se acaso não houvesse um ambiente de censura. E isso é muito forte, por quê? Porque ela não atinge as pessoas que são censuradas. Ela atinge as pessoas que ouviriam as pessoas que estão censuradas. Por exemplo, quando deu o episódio do X, o Alexandre de Moraes, na sua decisão, ele cancelou o X no Brasil. Pergunto, o alvo era o Elon Musk. Pergunto, o Elon Musk foi atingido? Não, porque ele continuou postando. Ele continuou lendo todas as postagens.
quem foi atingido foi todos os brasileiros, que não conseguiam mais ouvir nem ele e nem ninguém. Então, a censura, ela breca o progresso. Por que ela breca o progresso? Porque quando você não tem um ambiente de contraditório, quando você não tem um ambiente onde as ideias elas podem ser confrontadas, você não tem evolução científica, você não tem a liberdade de contestar verdades que no futuro podem ser mentiras. E isso não é novo na história. Se pegar aí Copérnico ou Galileu Galilei, eles já diziam que o Sol era o centro do universo e não a Terra, pois sofreram processos de inquisição, penas gravíssimas. Nós estamos num mesmo momento, onde verdades, que na minha opinião são contestáveis, mas são vontades da posição de alguns poderosos que são censores, dizem o que é verdade para todo mundo. E essas pessoas, elas não deixam que outras pessoas argumentem, ainda que educadamente, porque aquilo deve ser eventualmente errado. Isso tem um problema grande, porque mesmo quando alguém fala alguma idiotice, você pode falar alguma coisa idiota aqui, eu também. Mas nós estamos num ambiente onde educadamente eu posso tentar te convencer do contrário. E se eu não pudesse? Eu ia ter que levar essa mentira para casa e vice-versa, os ouvintes também? Exatamente isso que se tem no Brasil. Exatamente isso que tem no Brasil. E pior, as decisões, por exemplo, hoje do Supremo Tribunal Federal, elas já são supremas. Elas já são irrecorríveis. Os membros delas, eles são... como é que se chama? Vitalícios. E agora, as suas decisões são incriticáveis. Incriticáveis. Por que eu digo incriticáveis? Porque qual será a minha pena, hipoteticamente, se eu, ainda que educadamente, criticar uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Esse é o questionamento que eu tenho a fazer. Eu vou depois continuar nesse assunto, até vou perguntar se é uma resposta à PEC que tramita na CCJ, a 8/2021, mas ainda tem duas perguntas sobre o não posicionamento do presidente da Câmara e também do Congresso Nacional, se você teme que você possa ser o próximo com relação a toda essa situação que está acontecendo. Qualquer um pode ser o próximo, inclusive, né, que se não tiver o direito de se manifestar nem na tribuna da Câmara Federal. Eu não sei se eu sou o próximo ou eu estou na fila, né? Eu acho que estão dando 100 aí, mas é que não tem braço para todo mundo. Então, o sinal da censura, como ele não consegue censurar 220 milhões de habitantes, o que ele faz? Ele pega censura de massa, uma revista, uma rede social, entendeu? No Congresso, a ideia que não está dando certo é censurar o Marcel, censurar o Ottoni de Paula, que eu não concordo com tudo que ele fala, mas ele foi censurado, dando um recado claro para os outros tomarem cuidado com o que fala. Com relação ao Marcel, isso essa estratégia não deu certo. Por quê? Porque ao invés do Marcel ficar mais quieto, Tá falando mais. ele tá falando mais. Verdade. Por quê? Porque o Marcel tem uma postura super combativa. Hoje o Marcel Van Hatten é a ponta da lança. Ele é o futuro do país. É o cara que fala sem medir consequência. E é claro que ele tem uma condição especial por diversos fatores, mas ele realmente é apaixonado pela causa. Ele está dentro de um ringue. E eu estou falando de forma extremamente educada, porque eu também concordo com ele, nesse ponto, principalmente, de que ele foi censurado, e ele está escalando e repetindo aquilo que o STF disse que provavelmente ou supostamente poderia caracterizar crime. Então, isso só demonstra de que essa decisão gerou um efeito contrário, pelo menos no caso do Marcel Van Hatten. Isso encoraja os outros parlamentares e a nação para se solidarizarem com ele. E eu me solidarizo com ele. Repito, eu acho que ele está certo, ele está no caminho certo, mas precisa ser extremamente corajoso por isso. Por quê?
Porque ele tem risco de levar multa, ele tem risco de perder rede social, ele tem risco de ser preso. Não sou eu que estou falando. São as decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que dão a entender isso. Vou perguntar de novo, deputado, sobre o posicionamento dos presidentes das casas. Perdão, eu não estou fugindo da pergunta, não. Eu vou engatando uma coisa na outra. Tenho certeza disso. Essa é uma pergunta engraçada, porque é o seguinte, as pessoas têm a falsa ideia assim, por como é que o senador está quieto? Como é que o presidente da casa está quieto e não faz nada? É porque as pessoas não se colocam empaticamente na posição do cara. Então, veja bem, Rodrigo Pacheco, ele tem 8 anos de mandato, salário garantido e é presidente da casa em nova eleição em fevereiro. Pergunto, qual é a motivação dele, o incentivo dele de fazer o que é melhor para o Brasil e tomar uma postura de enfrentamento ao STF? Qual é? Eu acho que nenhuma, né? Mas deveria. Ele tem todo o incentivo e a motivação do mundo para deixar passar, empurrar com a barriga, arrumar uma desculpa, ensabonetar, dar uma miguelada, a gente chama no interior. É isso. Porque o incentivo que o cargo dá é não ter o enfrentamento. O Marcel é fora da curva. Ele é a exceção da exceção. Lembra aqui que são 513. O Pacheco e o Lira não vão fazer isso. Não vão fazer isso. Por quê? Porque eles não têm incentivos. Se fosse no setor privado, teria incentivos de fazer a coisa certa. Por quê? Porque visa o lucro, não quer perder cliente, entendeu? No setor público, a pessoa quer se manter no poder. O salário está garantido, lembra aqui. Quer se manter no cargo. Ele não quer incomodação. Ele não precisa ter uma postura de ativa, entendeu? Não precisa. É inviável isso. Agora, nós precisamos... Gilson, então está dizendo que não pode ter esperança, não vai acontecer nada. Não temos esperança sim. Qual é a esperança? Isso precisa ser uma condição sine qua non para a eleição do próximo presidente da casa. E dos próximos senadores. Isso, que vai acontecer já início do ano que vem. Entendeu? É isso. O próximo presidente vai fazer isso, vai fazer... Aí os senadores apoiam esse presidente. Lembra aqui que o Pacheco, ele foi eleito um dos 3 senadores de um estado e ele foi eleito por todos os senadores do Brasil presidente da casa. Então, é óbvio que eu tenho a minha crítica com relação a ele, mas a crítica não é só a relação a ele. São todos os senadores que assim optaram por isso e são todos os eleitores de Minas Gerais que optaram por isso. Assim como Santa Catarina contribuiu para diversas pautas negativas com o voto, por exemplo, da senadora Ivete. Deputado, a gente já vai trocar de assunto, mas o Marcel estava muito bravo com a situação, continua bravo, mas estava mais bravo ainda com a falta de transparência na escolha do relator, Flávio Dino, que já foi, inclusive, parlamentar. Uma situação bastante complicada. A transparência dessa escolha por parte do STF também deixa muito a desejar, né? Eu confesso que eu não avaliei, nesse caso específico, se foi feito o sorteio ou não, como foi feito o sorteio. Para mim... não é surpresa ter caído nele, porque poderia ter caído no Alexandre de Moraes. Não sei se a posição... O que era pior. Não sei se a posição seria diferente, e mesmo... são só 11, entendeu? Então existe uma probabilidade de ter caído mesmo, então eu não saberia dizer se o sorteio foi fraudado ou não, enfim. De qualquer forma, se os outros 10 ministros discordarem do Flávio Dino, independente da posição dele, a decisão será revista. E isso é algo que está sendo pensado e se tentado alterar na CCJ por diversos por diversos projetos que reequilibram os poderes e limitam a atuação dos ministros individualmente. Existem várias decisões que um ministro faz uma liminar, uma cautelar, uma decisão monocrática e aquilo fica valendo ou não por anos. Então, qual que é a ideia? Você forçar que o ministro, ainda que dê uma liminar num processo urgente, numa cautelar... Seja avaliado pelo colegiado. Imediatamente. Sim. Imediatamente. Se é para errar,
que erre todo mundo, não é? Aliás, nos Estados Unidos essa sistemática funciona muito bem. E isso não é, ao contrário do que diz a mídia, reduzir poder. É, pelo contrário, aumentar poder do colegiado. Todas as decisões do Congresso são colegiadas. Eu preciso convencer metade de 513 para algum projeto vingar. Por que um ministro não precisa convencer outros 5? Imediatamente. Por quê? Então é natural, você fortalece a instituição do STF, não que eu concorde com isso, mas ainda é melhor do que essa força estar vinculada e concentrada em um único ministro. Sobre a declaração do Gilmar Mendes com relação, inclusive, né, o que também está sendo discutido no Senado Federal com relação ao tempo, né, de que um ministro permanece como fazendo parte do STF, né? Ele deu uma resposta ali, a mídia divulgou bastante, teve uma repercussão também bastante grande com relação a essa situação. Ele defendeu até o Moraes, que o Moraes nunca fez nada de errado e que não poderia ser objeto de um impeachment. Se eu não me engano, o que o Gilmar Mendes disse é de que as decisões do Congresso, inclusive as de impeachment, poderiam ser revistas pelo Supremo Tribunal Federal. Essa posição do ministro Gilmar Mendes, ela não tem sentido. Por quê? Hipoteticamente, se o Congresso Nacional decidisse pelo impeachment dos 11 ministros numa única tacada, hipoteticamente isso seria viável. A Constituição, ela passa esse poder de impeachar ministros do STF ao Senado. Então, hipoteticamente, o Senado poderia fazer o impeachment de 11 ministros. Ok? Se o STF pode rever as decisões do Congresso Nacional, essa possibilidade não existe. Por quê? Obviamente que os 11 ministros que são alvos de impeachment iriam rever a decisão do Senado. Então, essa posição do Gilmar Mendes, ela é incoerente por total falta de lógica. Tem total falta de lógica. Por quê? Porque isso é o mesmo que dizer de que é impossível fazer impeachment. Ok? Imagina se você tem uma empresa, um responsável pelo RH, e você decide, por qualquer razão que seja, demitir um funcionário. Só que aí vai ter uma lei da empresa ou pública que diz assim, não, peraí, pode fazer a demissão do funcionário, mas é o próprio funcionário que vai decidir se isso é válido ou não. Mas para com isso. Absurdo, né? Para com isso. Segundo ponto. O Supremo Tribunal Federal, ele é o último órgão de interpretar a Constituição Federal. Mas essa interpretação, ela não pode ser irrestrita. E, além de não poder ser irrestrita, ela não pode alterar a literalidade da lei. Então, se eu digo, isso aqui é uma água, e está escrito, isso aqui é uma água, essa afirmação literal escrita não demanda interpretação. Não precisa de alguém julgador, um ministro, para dizer que isso aqui é uma água. Porque isso aqui é uma água. Nós chegamos ao ponto de permitir um ministro, pago por todos os outros, para interpretar de forma irrestrita e contra a literalidade da lei. Porque hoje ele pode dizer que isso aqui é leite. E pior, isso não é possível de recurso. Então, é óbvio que quando você tem um poder concentrado, vitalício, que tem interpretação irrestrita da lei, inclusive a literal, como se chama isso? Como se chama esse poder? Ditatorial. Ditatorial. É isso. Esse é o conceito. Deputado, falando em lei, manchete hoje dos principais jornais. O Brasil chegou na quarta-feira, dia 16, à Lei Federal de número 15.000, que declara o educador Anísio Teixeira patrono da escola pública brasileira. Não é sobre o Anísio, é sobre o número de leis no Brasil. Se nem a Constituição ela é, de certa forma, cumprida pelo STF, é a se comemorar ter 15.000 leis no Brasil?
Eu passei por algumas fases, Hamilton. Eu sempre critiquei muito dia disso, dia daquilo, nome de ponte. E hoje, depois de 6 anos trabalhando no legislativo, eu te diria que essas leis inúteis, inócuas, elas são, de certa forma, a nossa salvação. Por quê? Porque elas, ao menos, não geram um boleto tão alto para a sociedade. Porque é uma banalidade. Por exemplo, foi aprovado essa semana na CCJ o Dia Nacional de Plantar uma Árvore. Não basta ter o Dia da Árvore. Não vai ser feriado não, né? Não. Mas o dia 20 de novembro foi aprovado ano passado, feriado nacional, Dia da Consciência Negra. Sério? Eu fico pensando, dia 21 não vai ter mais racismo. Pensando, ufa! O Brasil só tem 40 milhões de pessoas com carteira assinada. Metade da população, 100 milhões, é em idade ativa. E aí o que você faz? Ao invés de estimular, trabalhar mais, você coloca mais um feriado. E o feriado, ele não é facultativo, tá? O feriado é o seguinte: você não pode trabalhar. Aí o empregado pensa, não, mas eu vou ganhar a mesma coisa. Lê do engano, porque não conhece o ciclo econômico. Não conhece o ciclo. Lá na frente, o bolo diminui e esse bolo ele reduz e respinga negativamente todo o circuito de base. Qual que era a tua pergunta? Agora eu já... Se é para comemorar 15 mil leis no Brasil. Então, o que acontece? Quando tem na pauta leis inócuas, leis que não geram um boleto para a sociedade, isso acaba sendo positivo porque aquela lei só tem o custo marginal do Congresso ou da Câmara de Vereadores. Muito pior são as leis que regulamentam, burocratizam, dificultam. E essas são a regra. Essas são a regra. Qual é a lei, por exemplo, no estado de Santa Catarina, na Alesc, que alterou positivamente a tua vida? Não lembro. Não lembra? Pois é, mas você paga o custo do Todo mundo, né? E que não sabe quanto é, entendeu? Então, para mim, já que tem esse custo lá, eles podiam votar o dia disso, o dia daquilo, o tempo todo. Se não for isso, que fosse para reduzir o tamanho do Estado, reduzir tributo, trazer investimento, facilitar para o empreendedor, para o empregado, mas isso é sonho de futuro, entendeu? Hoje, quando o Congresso não trabalha, isso é uma garantia de que eles não estão confabulando algo de olho ou para retirar o que está no nosso bolso. Essa que é a grande verdade. E quando tem agenda, e se for para votar dia disso e daquilo, que vão para discutir dia da árvore, dia do poste, fique assim. Gilson, você é conhecido pela você é muito combativo nas comissões, né? Nas comissões, inclusive, de Constituição e Justiça da Câmara. Inclusive é conhecido como coveiro dessa comissão. É um motivo de orgulho de você, de certa forma, combater o que você acha que não está dentro da legalidade e com tanto empenho e com tanto destaque, inclusive, é reconhecido pelo trabalho que realiza. É interessante porque nós estamos a todo tempo tentando quebrar um padrão. Porque qual é o padrão? O padrão é você elogiar ou admirar um parlamentar. Eu até estava conversando com o vereador agora há pouco, que em um outro podcast perguntaram para ele, tá, mas qual o projeto que foi aprovado? Apesar da gente ter inúmeros aprovados, esse não é o essencial. Qual é o projeto que foi protocolado? Qual é o projeto que foi aprovado? O ideal é dizer qual é o projeto que você conseguiu revogar. Qual é o projeto que você conseguiu barrar, brecar. Porque a maioria dos projetos eles são atrapalhadores da vida. Atrapalhadores. E ainda que eles não atrapalham, eles favorecem alguém. Porque como os parlamentares são eleitos em regra, eles auxiliam uma localidade, um grupo econômico, uma associação, e eles representam aquela sociedade. Então o que o parlamentar faz? Ele tem um incentivo para agradar aquela população, aquele setor que elegeu. Então ele vai causar benefício para ela. Por exemplo, ele foi eleito pelo setor do vinho. Ele vai advogar, tentar beneficiar no legislativo o setor do vinho. Para o setor do vinho tá legal, né?
O problema é que o benefício é concentrado e os custos são difusos. Então, se o setor de vinho vai receber um benefício de 100 milhões de reais, isso para a população vai custar 50 centavos. Ela não está nem aí. Não vai ficar nem sabendo, não vai brigar, não tem sindicato de maioria. Então, a todo tempo, lá na comissão, eu fico lutando contra benefícios concentrados e custos difusos. Por quê? Porque eu sou um legislador, um fiscalizador do dinheiro comum. De que a todo o tempo vem criando-se exceções, a exemplo da reforma tributária, a lei que regulamenta a reforma tributária, a metade do texto, não é exagero, 50% do texto são exceções. São exceções. E quando se faz muitas exceções, você cria anomalias. Por exemplo, você vai comprar uma ambulância no Brasil, você vai pagar mais imposto, porque veículos vão ser tributados a mais. Agora, se você tem uma produção visual de informação, estilo Rede Globo, você vai pagar menos tributo. Entendeu? Então, é uma anomalia gigante. E o problema é que quando os políticos escolhem quem vai tributar mais e quem você vai tributar menos, você desvirtua a ordem natural da economia e das pessoas. Por exemplo, tem uma discussão do que vai pagar mais, ou como vai pagar de tributo as bebidas alcoólicas. Então, a cerveja, os cervejeiros, eles querem pagar tributo em cima da graduação alcoólica. Então, o imposto sobre pecado, ele incidiria sobre os 4, 5% da cerveja. O pessoal do destilado, do whisky, eles querem pagar por litro, porque eles têm 50% de graduação alcoólica. Só que a partir do momento que for definido uma coisa e outra, o empreendedor vai deslocar a sua produção com aquilo que é mais vantajoso. Por isso que, por exemplo, na Alemanha tem mais produção de cerveja e na Escócia tem mais produção de destilado, porque os políticos decidiram assim. O tributo, ele incentiva ou não a produção? Ele altera a economia. E o empreendedor e o trabalho, ele faz com que você tenha a melhor aplicação possível dos recursos. E é assim que deveria acontecer. E os políticos interferem nisso o tempo todo. Faço mais uma pergunta. Qual é a lei que não altera o rumo da economia? E se não tem nenhuma ou se tem poucas, por que é o político que define isso? Por que é o político que tem que autorizar a produção de queijo, quanto que vai ser a atribuição de queijo, sendo que muitos dos políticos não sabem como se faz queijo, inclusive eu não. Mas eu tenho que definir, ou está na minha mão definir. E isso é um ponto muito interessante, porque as pessoas acham que o político precisa fazer. E a pior coisa do mundo é o político fazedor. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou botar aquilo, eu vou fazer aquilo. Porque o político é incapaz de fazer as coisas, construir, comprar, reformar, sem usar o dinheiro alheio. E mais, sem correr risco. Então, para ele, é muito fácil decidir qualquer coisa, desde que agrade todo mundo e garanta a reeleição. Por quê? Porque ele não corre risco. E o dinheiro é dos outros. E ninguém pergunta quanto custa. E, de novo, está pronto. O círculo vicioso. Gil, você quer ser um libertário na política. Você, em várias entrevistas, você diz que é um libertário. Explica aí para o pessoal o que é isso. Existe um princípio libertário que se chama o princípio da não agressão, que é o PNA. Então, o libertário acredita de que as pessoas, e ele mesmo, não pode ser alvo de qualquer interferência ou agressão. E se acaso ele for, ele vai responder. Tanto que o símbolo é uma cascavel. A cascavel, o que ela faz? Ela fica lá paradinha, né? E ela dá o aviso, os olhos sempre atentos, e se alguém provoca ela, ela responde. Então, o princípio da não agressão,
ele significa que você não pode ser forçado a fazer coisas. Você não deveria ser forçado a pagar nada. Você não deveria ser forçado a fazer nada. Então, essa é a ideia principal de um libertário. E por que isso está em confronto com o governo? Porque o governo, ele te ataca o tempo todo. O governo, ele faz duas coisas essenciais. Ele te obriga e ele te proíbe. Você já viu uma lei te dando liberdade? É exceção da exceção. As leis sempre te obrigam ou te proíbem. E, às vezes, elas te obrigam e te proíbem e te mandam um custo para te pagar. Entendeu? Então, o libertário ele não concorda com isso. Porque ideias boas, elas não precisam ser forçadas. Aí alguém diz assim, não, então você é um anarquista, você não gosta de regras, você não gosta de leis, vai viver num bang-bang. O cara não entendeu nada. O libertário é o que mais gosta de regras. O que o libertário diz é que essas regras não deveriam ser estatais. Você sabia que em Santa Catarina tem vários municípios com 2.500, 2.600 habitantes, por exemplo, Atalanta, Capão Alto. Mas, por outro lado, existem condomínios com 5.000 unidades. E esses condomínios com 5.000 unidades têm regras privadas, regimento, tem um administrador privado, um síndico. E eles cuidam, porque são proprietários, da segurança, da organização do prédio, da limpeza, da pintura, conservação, tudo privado. Te pergunto, funciona melhor essa administração privada desse condomínio ou de um shopping center, onde tem um ar-condicionado, sem pagar, você entra no shopping, onde está tudo bonito, ou na rua pública? Privado. Isso, regras privadas. Por que não fazer regras privadas? A melhor regra privada, sabe qual se chama? Contrato. Onde eu e você voluntariamente compramos qualquer produto ou serviço. Voluntariamente. Isso faz com que essa negociação, caso fosse respeitada, seria muito mais rápida e barata. Hoje a situação do Brasil é que isso é ilegal. Você não faz nenhuma negociação privada que não é passível de revisão pelo Estado. Nenhuma. Você quer contratar alguém? Não tem revisão do Estado? Não está sob as leis estatais? Você quer comprar um produto? Não está regulado? Você quer exercer uma profissão? Não está regulado? Eu quero contratar um advogado, por exemplo. E eu sou advogado. Qual o problema de eu maior, eu advogado, eu colocando em risco só o meu direito, com o meu dinheiro, não poder contratar quem eu quiser, inclusive se não tiver OAB? O risco é só meu. Não, o Estado disse, não, tem que ser alguém assim, tem que ser um advogado cadastrado na OAB. Tá bom, contratei. Aí, para fazer essa defesa, tem que fazer aonde? Na única instituição que diz defender os teus direitos, que se chama sistema judiciário. Monopólio. Que não tem, por conta de falta de concorrência, compromisso de prazo de te entregar o serviço, que você precisa pagar o preço que eles querem, que eles determinam. E o meu direito está em risco. Aí eles pegam esse contrato de compra e venda que eu fiz e eu fui obrigado a contratar todo esse circuito para depois o juiz dizer que esse contrato que eu e você voluntariamente, com o próprio risco, não vale. Não está certo. Então eu te pergunto, qual o empreendedor interno ou externo que vai confiar num país que não respeita contrato, que o contrato não vale, que esse contrato pode ser revisto e que se isso aqui gerar uma dívida, você dificilmente vai receber o dinheiro de volta. A média de recuperação de crédito no Brasil é 13 centavos por dólar. A média da OCDE é 70. Na Inglaterra é 90. O judiciário, ele virou um fim em si mesmo, onde o maior cliente é o Estado, o maior devedor é o Estado,
E essa estrutura toda são os que mais se beneficiam dos recursos públicos, porque são proporcionalmente os maiores salários do Brasil. E digo mais, 1,3% do PIB é o que se gasta no Brasil para pagar o judiciário, sendo que o segundo país que mais gasta é a Venezuela, com 0,34%. Ou seja, nós somos escravos de uma estrutura enorme, obrigatória, impossível de fugir, que mesmo nós não concordando, temos que pagar. Gilson, com relação à presença, a gente teve aqui no período eleitoral do prefeito reeleito da cidade de Brusque, segunda-feira também o Valmir Zirk, que foi o prefeito reeleito em Guabiruba, e todos os dois citaram o seu nome como um dos deputados que mais recursos trouxeram para a região, tanto para o poder público como também para instituições aqui da região. Você tem um programa que é o Sem Barganha, que acaba auxiliando quem possa entrar lá no seu site, nas suas redes sociais e fazer esse cadastro e pleitear recursos através das emendas parlamentares. Fala um pouquinho sobre isso. Se eu não me engano, você é o deputado federal que mais recursos trouxe para a nossa região. Da história. Da história. Pelo menos de Brusque. Isso. Pela Brusque eu tenho certeza. O assunto emendas parlamentares está uma polêmica enorme, porque através de uma decisão do ministro Flávio Dino, elas foram suspensas. Então hoje o governo federal não está pagando nenhuma emenda por conta dos motivos da decisão. Acho que até final do ano vão se resolver, porque as emendas para a maioria dos parlamentares é uma questão de sobrevivência. Eu, Gilson Marques, particularmente não concordo com a existência das emendas parlamentares. Por quê? Porque os recursos que vêm para Brusque, para Santa Catarina, eles não vêm para Brusque. Eles são devolvidos um pouquinho para Brusque. Porque de todo o recurso que é arrecadado em Brusque, no estado, vai para Brasília e fica 80% lá. Só volta 20%. E boa parte disso, os parlamentares, ao seu bel prazer, dizem vai para lá, vai para lá, vai para cá. Então, é um câncer da política, onde a maioria dos políticos, eles pagam votos passados e chantageiam votos futuros com essas emendas. Se fosse só as emendas individuais e as de bancada, menos ruim. Mas existem parlamentares, por exemplo, o Davi Alcolumbre mandou mais de R$1 bilhão só para Amapá em um ano. Entendeu? As pessoas falam, como é que o Davi Alcolumbre é eleito? Mas o cara mandou R$1 bilhão para Amapá. E lembro que a população do Amapá é bem menor do que Santa Catarina. Se eu não me engano, tem menos de 1 milhão de pessoas. E contribui bem menos. Né? E contribui bem menos. Então, o que acontece? Eu sou contra esse sistema. E os parlamentares, eles, assim como qualquer político, eles têm fome de recurso. Então, pegar em 2006, do orçamento federal que é disponível, 95% está carimbado. Então, dos 5% disponível, em 2006, as emendas correspondiam a 3%. Agora, em 2023, corresponde a 16% e não para de crescer. Então, no futuro próximo, o gestor, tanto faz qual, ele não precisa existir. Porque ele não vai ter recurso. Ou vai estar carimbado, ou quem manda é o parlamento. Apesar de não concordar, eu não posso renunciar, porque é uma alternativa de pelo menos um pouquinho devolver para o Estado. E aí que mora o problema. Porque os parlamentares, se quiser, eles podem enviar 100% para o seu município, inclusive para o seu bairro. E como elas são impositivas, é de pagamento obrigatório. Então existe uma péssima diluição dos recursos de forma justa. O Estado tem 295 municípios. As cidades que mais precisam, elas são as mais pobres, elas são as mais pequenas. Essas nunca recebem, porque não tem deputado federal e não tem senador. Isso eu estou falando em regra geral. Para resolver esse problema, o que a gente fez? A gente fez, desde o início, um edital sem barganha, sempre com foco em saúde, segurança e educação. Ah, Gilson, mas essa ideia é boa, fazer saúde, segurança e educação. Pensa na pepineira que é.
Por quê? Porque as pessoas não querem para saúde, segurança e educação. Elas querem para asfalto em bairro, elas querem para pista de skate, elas querem para stand de tiro. E eu não tenho nada contra a pista de skate e asfalto em bairro. O problema é que você não consegue fazer duas coisas com o mesmo dinheiro. Se você manda para o asfalto em bairro, você está decidindo conscientemente não mandar para pai, não mandar para aparelho de tomografia, para qualquer coisa relacionada à educação, para material escolar, conscientemente. E aí, quando eu sou criticado, Jesus, você não mandou lá para o hipismo? Assim, que legal o hipismo, vem aqui, só me ajuda qual a PAI que não vai receber o recurso? Qual hospital que não vai receber a maca porque está no Cavalete, que tem maca no Cavalete no estado? Entendeu? Então, o dinheiro, ele precisa ser pulverizado e de forma prioritária. E isso o meu edital consegue um pouquinho resolver. Porque ainda com ele, o cara lá de Dionísio Cerqueira, eventualmente, não sabe da existência do meu edital. E eu muito menos sobre qual entidade lá de Dionísio Cerqueira, qual secretaria do município tem mais necessidade e mais urgência. Esse que é o problema. Então, há 6 anos, a gente faz esse edital, o valor das emendas ele vem aumentado. Eu nunca peguei, por motivos óbvios, nenhuma emenda que não seja de individual e que não seja de bancada. E a gente vem divulgando esse edital e todo ano vem crescendo o número de pedidos, o que me gera uma dificuldade em tudo. Porque hoje eu preciso dizer mais não do que sim. Eu tenho em torno de 40 milhões de reais disponível para enviar de recursos e quase 300 milhões de pedido. Então, veja só, as emendas que para os outros parlamentares ela funciona para agradar eleitores, para mim ela desagrada na maioria, porque eu tenho que dizer mais não do que sim. Eu tenho que dizer, ainda a pessoa se esforce, apresente o projeto, protocole o projeto é bom, eu tenho que dizer para essa turma de 250 milhões, não. E aí eu tenho um problema, porque fazendo a coisa certa, eu tenho um resultado, a princípio, eleitoral, pelo menos eu imaginava assim, negativo. E os parlamentares que fazem a coisa errada, pelo menos no meu ponto de vista, têm uma resposta eleitoral positiva, porque eles não precisam dizer não. Eles mandam quando quer, como quer e sem precisar justificar. Deputado, eu prometo que já estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Tem mais água, inclusive, ali. Se quiser, pode ficar à vontade. Eu vou fazer uma pergunta só voltando à política nacional e depois vamos finalizar aqui. Tem tanta coisa para perguntar, mas a gente vai conversar num outro momento. Não quero sair preso daqui, né, cara? Não, tranquilo. Foi constrangedora a situação da direita em São Paulo, com o posicionamento de Jair Bolsonaro, que é uma das lideranças, ou a maior liderança da direita no Brasil, né? E a situação do Pablo Marçal, uma confusão bastante grande, quem apoiava quem. A direita saiu fragilizada com essa situação, envolvendo ali a situação do Pablo, também do Marçal e de outras lideranças, até religiosas, né? Que acabaram discutindo, brigando, quem tinha um pouco mais de poder lá em São Paulo. Não. Eu vejo como extremamente positivo por todos os ângulos. Veja só. O Bolsonaro, em São Paulo, ele e o PL, o Valdemar Costa Neto, eles optaram por apoiar o Ricardo Nunes. Esse apoio, em grande parte, ele foi sob a justificativa de que o Nunes era um melhor candidato do que o Bolso. E se acaso lançasse um outro candidato de direita, iria dividir votos, iria dividir força e elegeria o Boulos. Essa era a situação. Então acabou que o Bolsonaro, o PL e o Valdemar apoiaram o Ricardo Nunes, que de verdade é um candidato do Centrão. Ele é do Centrão, ponto. Em todos os lugares do Brasil, onde o PL, o Bolsonaro, apoiou um parlamentar, um vereador, um prefeito do Centrão, surgiu voluntariamente opções diferentes de direita. E isso é bom.
novas lideranças, novos pensamentos, confronto de ideias. O Marçal, por diversas vezes, assim como a Marina Helena, que na minha opinião é uma excelente candidata, falou para o Ricardo Nunes e não se contestou de que ele é centrão. Então surgiu essa possibilidade. Se o Bolsonaro, se o PL tivesse colocado alguém de direita, que poderia muito bem ter sido o Ricardo Salles, gostaria de ter sido o Ricardo Salles, esses novos nomes talvez não teriam espaço, ou tanto espaço. Não poderia ter espaço para mais alguém se colocando na posição de direita. E tem uma segunda coisa importante da candidatura do Marçal. O Marçal, eu nem considero ele tão de direita. Ele tem várias pautas perigosas. Por exemplo, monitorar a cidade inteira. Ele queria colocar a câmera na cidade. Isso é perigoso. Imagina um governo comunista em época de pandemia com a cidade toda monitorada. É algo perigoso, mas eu não vou entrar nesse tema aqui. O fato é que o Marçal se colocou como antissistema. Deu uma bagunçada. Ele se colocou como antissistema. E antissistema, ele foge um pouquinho de ser direita ou ser esquerda. Porque o cara antissistema, ele, por diversas pautas, ele vai brigar contra o cara da direita também. Entendeu? Ele vai brigar com o cara da direita. E essa é uma exposição que o Marçal conseguiu fazer que a gente não teve no Brasil ainda. A gente não teve nenhum candidato antissistema que conseguiu divulgar tão bem as ideias como o Pablo Marçal, porque ele é um excelente comunicador. E não só isso, ele por diversas vezes falava de que as pessoas precisariam prosperar. Aquele cara da comunidade, eu vou ensinar como ele trabalha com dinheiro, eu vou trabalhar ele fazer o corre, a vender água. Então ele conseguiu, da maneira dele, jogar a responsabilidade de que aquele cara sozinho da favela, ele poderia, através de ensinamento, de mentalidade, de alma, conseguir fazer o corre e prosperar, essa palavra que ele usava, independente do que os outros falavam. Independente se era direita ou esquerda, entendeu? Porque a pauta de direita e esquerda, vou dar um exemplo aqui. Um é a favor do aborto e outro é contra o aborto. Ok, isso é uma pauta baita importante. Mas o cara antissistema, não sei se é o caso do Marçal, mas poderia alguém antissistema e falar assim, eu não quero saber esse negócio do aborto. Eu não quero que o político se meta nesse negócio do aborto. Eu quero que as pessoas tenham conhecimento suficiente para saber as causas e as consequências e tenham consciência do que significa isso, entendeu? A figura tanto dele como a da Marina foram muito importantes para isso. Infelizmente, eu diria, ele não foi para o segundo turno e a gente perdeu o circo com pipoca, né? Não tem mais cadeirada, carteira de trabalho. É verdade. Deputado, 87.894 votos no último processo eleitoral. 2 vezes deputado federal pelo estado de Santa Catarina. Gilson Marques, na próxima eleição, vai para o Senado Federal? É uma grande possibilidade. Existe essa janela, né? Hoje eu tenho no partido a preferência da vaga, então eu poderia disputar. Vai depender de cenário, né? Nós temos 2 anos para frente, mas estamos construindo para que essa possibilidade, essa probabilidade aumente cada vez mais. Vamos ver. Como diz qualquer político, o povo é que decide. A situação de Santa Catarina é diferente porque nós temos 2 vagas, mas a exemplo da última eleição do Senado, é muito difícil uma vaga não ser do PL. Então, apesar de ser 2 vagas, de fato nós temos uma vaga. E aí essa uma vaga é que eu tenho consciência que eu iria disputar e acho que tenho chance. Mas depende do cenário lá para frente, ver qual é a posição dos outros partidos e tal, para ver como é que funciona. Eu já queria ter ido na outra vez, Sim. né? Deputado, obrigado pela presença, obrigado por aceitar o nosso convite.
de conversar um pouco com a comunidade de Brusque e região. Você é tão presente aqui na nossa cidade e também na nossa região, é da região, inclusive, né? E levar um pouquinho aí sobre o que está acontecendo no Congresso Nacional, a situação da política nacional, o que vem acontecendo no Brasil, em Santa Catarina, e também falar sobre o novo. Inclusive aqui na cidade de Brusque, com 2 vereadores que foram eleitos, assumem no dia 1º de janeiro, e tem uma expectativa muito grande da comunidade com relação ao trabalho que esses vereadores vão fazer aqui na cidade. Obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui no podcast Visão Liberal. Eu que agradeço, acompanhe meu trabalho, vai me achar em qualquer rede, Gilson Marques, tem bastante conteúdo. Se gostar, curta, compartilha, bate palminha. Se não gostar, paciência, faz parte. Valeu, um abraço. Obrigado. Conversando conosco hoje, Gilson Marques, deputado federal pelo estado de Santa Catarina do Novo, falando sobre assuntos bastante importantes. Acompanhe nas nossas redes sociais, não só no @canal Visão Liberal no YouTube, como também no Instagram, em outras redes sociais. A gente vai divulgar amplamente essa entrevista. Curta, compartilhe para que esse conteúdo possa chegar no maior número de pessoas possíveis. Uma boa noite para você. A gente agradece pela sua presença. Na FIP, Feira da Moda, você vai encontrar moda para todos os estilos. Mais de 200 lojas em um só lugar. Atacado e varejo. Gastronomia, diversão e muito mais. A melhor vitrine para a sua marca. FIP, Feira da Moda, em Brusque. Suas melhores histórias estão no Plaza Rivel. Cuidamos de cada detalhe. Sua experiência será singular. Descubra sabores únicos. Um espaço para toda a família. Tradição é aquilo que sempre persiste, mesmo quando novos hábitos surgem. Tradição passa de geração em geração, faz o coração bater mais forte e nos enche de orgulho. A tradição da alegria não pode parar. Venha se divertir na 37ª FENARRECO, a festa mais gostosa do Brasil, de 10 a 20 de outubro no pavilhão da FENARRECO em Brusque. Beba com moderação.